Olá pessoal de Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Estamos seguindo aqui no estudo da Lei 8.112 de 1990, o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Federais. E hoje vamos tratar do tema estágio probatório, ok? Vem comigo na tela, por favor. Tá aí o tema de hoje, estágio probatório. O estágio probatório é aquele período em que são examinadas a aptidão e a capacidade do servidor para o exercício do cargo efetivo. Então, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ele ficará sujeito a um estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e a sua capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Trata-se de uma avaliação que vai além daquela avaliação a que a pessoa já é submetida durante o concurso público. Então, o concurso público ele não consegue captar todas aquelas vertentes que são necessárias, que são importantes para a pessoa exercer o cargo público. Então, é necessário esse período de estágio para que a pessoa possa comprovar que realmente é apta, realmente é capaz de exercer as atribuições daquele cargo para o qual ela foi aprovada. A Lei 8.112 estabelece que os seguintes aspectos eles devem ser examinados durante o estágio probatório. Então, são eles a assiduidade, a disciplina, a capacidade de iniciativa, a produtividade e a responsabilidade. Então, perceba aqui que são atributos que seria difícil de serem avaliados lá durante o concurso público. Então, esses atributos eles só serão avaliados quando o servidor ele já tiver efetivamente em exercício no cargo, serão avaliados durante o estágio probatório. É bem interessante que você guarde também esses aspectos aqui, que eles são, algumas vezes, são cobrados em prova. O prazo do estágio probatório é 3 anos. Então, o servidor ele fica em estágio probatório durante 3 anos. Porém, se você pegar lá o artigo 20 da Lei 8.112, verá que esse artigo prevê que o prazo do estágio ele será de 24 meses, ou seja, equivalente a 2 anos. Só que não é isso, tá pessoal? O prazo do estágio probatório é de 3 anos, Então, não obstante o que prevê lá o artigo 20 da Lei 8.112, a jurisprudência do STF e também a jurisprudência do STJ, ela entende que o prazo do estágio probatório ele deve coincidir com o prazo de efetivo exercício necessário para a estabilidade no serviço público. Esse prazo para a estabilidade está previsto lá no caput do artigo 41 da Constituição Federal. Lembra lá que o artigo 41 da Constituição Federal diz o seguinte, que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, a jurisprudência ela entende que como o servidor ele necessita de 3 anos para adquirir a estabilidade, então o prazo do estágio probatório também deve ser esse mesmo prazo de 3 anos. Então, aquele prazo que está previsto lá no artigo 20 da Lei 8.112, ele não é um prazo que está compatível com a Constituição, tá ok? Então, o prazo do estágio probatório é de 3 anos. A aprovação em estágio probatório não se confunde com a aquisição de estabilidade. Então, apesar de tanto a estabilidade como o estágio probatório, eles observarem o prazo de 3 anos, apesar de haver essa necessidade de ser o mesmo prazo, tanto para um como para outro, eles não se confundem, tá ok? Então, a aprovação em estágio probatório, ela não se confunde com a aquisição de estabilidade. Em decorrência disso, sempre que o servidor ele tomar posse em outro cargo efetivo, ele terá que se submeter a estágio probatório para confirmação do novo cargo, ainda que já tenha adquirido estabilidade. Então, a pessoa ela já é um servidor estável e
pretende e faz um concurso para ocupar um novo cargo e ela efetivamente passa a ocupar esse novo cargo. Então, mesmo apesar dela já ser um servidor estável, nesse novo cargo ela terá que se submeter ao estágio probatório. Isso por quê? Porque a finalidade do estágio probatório é avaliar a aptidão do servidor para o exercício das atribuições daquele cargo específico, ou seja, a aprovação em estágio probatório em determinado cargo, ela não aproveita para outros cargos. E isso mesmo que se trate de uma mudança de cargo ocorrida na mesma unidade administrativa. Então, por exemplo, um analista da Receita que já se submeteu ao estágio probatório de analista da Receita, ele presta um concurso para auditor e passa nesse concurso. Então, quando ele tomar posse como auditor da Receita, ele terá que se submeter a um novo estágio probatório para verificar a sua aptidão, a sua capacidade para o exercício do cargo de auditor, ainda mesmo que ele já seja um servidor estável no serviço público. A vantagem, o detalhe é que a vantagem da estabilidade é que caso o servidor já seja um servidor estável e ele não for aprovado no estágio do novo cargo, ele poderá ser o quê? Ser reconduzido para o cargo anterior. Do contrário, se ele não fosse estável, a reprovação no estágio implicaria sua exoneração do cargo. Então, é importante guardar isso daqui, que a aprovação em estágio probatório não se confunde com aquisição de estabilidade. O servidor em estágio probatório ele poderá exercer funções de confiança no órgão de lotação. Então, o servidor ele está em estágio probatório e poderá ser designado para exercer função de confiança no seu órgão de lotação, no seu órgão em que ele está lotado, em que ele trabalha. Já ele poderá ser cedido para outro órgão, porém, somente se for para ocupar cargos de natureza especial ou cargos de direção, ou DAS, os chamados DAS de nível 4, 5 ou 6, ou cargos equivalentes. Então, o servidor em estágio probatório ele até poderá ser cedido para outro cargo, desde que essa cessão seja para ocupar cargo de natureza especial ou DAS 4, 5 ou 6 ou equivalentes. Detalhe importante aqui a respeito dos servidores em estágio é que eles não podem tirar, eles não têm direito a essas licenças aqui, a licença capacitação, a licença para tratar de assuntos particulares, licença para o desempenho de mandato classista e afastamento para participar de pós-graduação. Então, enquanto o servidor estiver em estágio probatório, durante aqueles 3 anos do estágio probatório, o servidor ele não poderá tirar essas licenças e nem gozar esse afastamento aqui. Todas as demais licenças e afastamentos previstos lá na Lei 812 podem ser concedidos ao servidor em estágio probatório, menos essas 4 que estão listadas aqui nesse slide. Outro ponto importante é que o estágio ele ficará suspenso, ou seja, aquele prazo de 3 anos ele será suspenso se o servidor ele tirar alguma dessas licenças por doença em pessoa da família, licença pelo afastamento do cônjuge, licença para atividade política e afastamento para participar de curso de formação. Então, nesses casos aqui, o estágio probatório ele ficará suspenso e será retomado a partir do término da licença ou a partir do término do afastamento. Todas as demais licenças e afastamento, fora essas 4 aqui, são permitidos ao servidor em estágio e não suspendem o prazo do estágio. Então, aqui, apenas essas 4 aqui é que suspendem. E caso o servidor ele seja reprovado no estágio probatório, o que acontece? Se for um servidor não estável, ele será exonerado. Já se for um servidor estável, ele será reconduzido ao cargo anterior. Então, repetindo, servidor não estável que seja reprovado no estágio probatório, ele será exonerado do cargo. Já se for um servidor estável, que seja reprovado no estágio, ele será reconduzido, uma forma aqui lembrando, uma forma de provimento derivado, ele será reconduzido ao cargo anterior.
O detalhe é que a exoneração decorrente da reprovação no estágio probatório, ela não constitui uma sanção disciplinar. Então, esse servidor aqui não estável, que eventualmente venha a ser exonerado por não ter sido aprovado no estágio probatório, ele não está sofrendo uma sanção disciplinar. A reprovação, ela indica apenas que o servidor ele não é apto para o exercício daquele cargo. Porém, a exoneração, ela afeta a situação jurídica do servidor. Por quê? Porque ela importa na perda do cargo que ele ocupava, em razão do entendimento da administração de que ele não cumpriu satisfatoriamente os requisitos de avaliação. Então, por esse fato, pela exoneração ela afetar essa situação jurídica do servidor, a administração deve garantir ao servidor o direito de ampla defesa e contraditório. Então, o servidor que é reprovado no estágio probatório e por isso ele poderá ser exonerado, a administração deve lá abrir um processo administrativo e garantir o direito de defesa ao servidor para que ele possa demonstrar as suas razões, tá ok? Vamos lá então, terminado a parte teórica, vamos ver algumas questões para consolidar. A primeira, o servidor em exercício, nomeado para cargo de provimento efetivo, está sujeito a estágio probatório pelo período de 3 anos, durante o qual serão avaliadas sua aptidão e sua capacidade para o desempenho do cargo, observando, entre outros fatores, a assiduidade e a responsabilidade a fim de adquirir estabilidade. Então, a questão está perfeita, pessoal. Os fatores de avaliação que são considerados no estágio probatório, aqui é a questão lista 2, assiduidade e responsabilidade. Lembrando também que são avaliados a disciplina, a capacidade de iniciativa e a produtividade. E o prazo do estágio, olha só, a questão diz aqui corretamente que o prazo do estágio é de 3 anos. Lembrando lá que a Lei 8.112 diz que será 24 meses e que essa parte da Lei 8.112 ela não está condizente com o que prevê atualmente a Constituição, segundo a nossa jurisprudência, tá ok? Então, embora o STF ele não tenha invalidado lá o artigo da 8.112 que diz que o estágio probatório é de 2 anos, o entendimento geral, o entendimento da jurisprudência, o entendimento que você deve levar para a prova é que o estágio probatório ele deve ocorrer no período de 3 anos. Então, nossa questão está correta. Mais uma questão. Caso um servidor público federal tenha tomado posse no seu cargo em 2013 e entre em gozo de licença para atividade política em 2014, o estágio probatório deverá ser suspenso durante o período de afastamento. Então, inicialmente, perceba aqui que o servidor que tenha tomado posse em 2013, ele ainda estará em estágio probatório no ano de 2014. Afinal, o prazo do estágio é o quê? De 3 anos. E lá, a Lei 8.112, ela diz que o estágio probatório ele ficará suspenso durante determinadas licenças. Quais são essas licenças? Licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge, licença para o exercício de atividade política e afastamento para participar de curso de formação. Portanto, nossa questão está correta. Mais uma, a última questão. O servidor em estágio probatório pode ser cedido para ocupar qualquer espécie de cargo em comissão no órgão ou entidade cedido. Opa, vamos lá. O servidor em estágio probatório pode ser cedido para ocupar qualquer espécie de cargo? Então, vimos que a Lei 8.112 estabelece que o servidor em estágio probatório somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial ou cargos de provimento em comissão de DAS níveis 6, 5 e 4 ou de níveis equivalentes. Então, não é qualquer espécie de cargo em comissão. Portanto, a questão está errada. É isso, pessoal. Tinha para passar para vocês a respeito do estágio probatório. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.